Hello, minha gente. Hoje quero trazer um tema um pouco diferente que eu nunca trouxe aqui antes, que é sobre essas rodas que rolam, né? De sagrado feminino, de sagrado masculino. Então, para você que é homem, para você que é mulher, principalmente para você que é mulher, se quer saber minha opinião sincera, honesta, fica aqui nesse vídeo. Bom, eu me lembro, para começar, né, essa história. Que em 2017, quando eu comecei a estudar Ayurveda, meu professor mandou eu participar dessas rodas de sagrado feminino. Eu venho de uma história que, assim, eu sempre tive amigas mulheres, mas eu nunca me senti muito compreendida. Eu sempre senti muita energia de inveja das minhas amigas. Grande parte delas, não todas, mas boa parte delas. Acho que assim, por eu ser diferente, por eu ser bonita, por eu ser dedicada, por eu ser gostosa, a palavra, né, machuca. Mas tudo isso, assim, lógico, tem o efeito DNA, graças a Deus, graças a papai, graças a mamãe, né? Vim aqui com, com este corpo físico, mas também graças à minha dedicação. E eu acho que, assim, a beleza, ela é algo que não é só externo. A beleza vem muito do nosso interno. Então, não adianta nada você ser bonita se você é chata. Não adianta nada você ser bonita se você é antipática. Não, não adianta nada você ser bonita se você não é uma pessoa que respeita os outros, que você é educada, entende? Então, assim, a beleza a primeira impressão, mas assim, tem muitos outros componentes que vão muito além da beleza exterior, né? Eu sempre gostei de cultivar muito esses outros elementos, contanto que tinha uma coisa que me irritava muito, é quando eu estava interessada num cara, num rapaz, e eu via que ele estava muito interessado em mim, mas porque eu era bonita e gostosa. E não porque eu era inteligente, ou porque eu era divertida, porque eu era engraçada. Eu sempre tive um senso crítico e uma sensibilidade para isso, né? Em captar quando o cara só queria me comer. E isso, assim, era um negócio que, sabe, me gerava repulsa. E eu me lembro quando eu comecei a estudar Ayurveda, em 2017, o meu professor, ele mandou eu participar, eu frequentar esses grupos de sagrado feminino, né? Nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falava, o que que é isso? Essas rodinhas aí de um monte de mulher junto. Ai, falando, umas loucas. Esquisita, né? Fica fazendo aí umas bruxarias, sei lá. Eu ainda não era desses movimentos, né? E eu tinha bastante preconceito. Eu confesso pra vocês que eu tinha bastante preconceito. Depois eu comecei a vivenciar, né, mais o Ayurveda. A gente vai misturando, né, com essa parte aí mais, mais integrativa. E tive a oportunidade de estar mais entre mulheres, conhecer mais mulheres, estar mais em roda de mulheres. Mas eu nunca de fato havia participado de uma roda mesmo de conversa de sagrado feminino. E eu participei ontem pela primeira vez no Templo Maria de Madalena, né, de uma querida da Flávia, que me fez esse convite. E eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito aberta a experienciar, a ouvir, para depois poder dar a minha opinião, né? E, e não, às vezes a minha mente até fica ali no julgamento, sabe? E eu por muitos momentos eu fiquei ali no julgamento. Mas quando a gente aprende a adquirir essa habilidade da maturidade, da sabedoria, a gente ouve o outro e quando vem o julgamento, a gente cancela o julgamento, né? Esta é uma sombra minha, né? E eu confesso, me vulnerabilizo aqui para vocês. O julgamento é uma sombra minha, mas que eu busco antes de falar, antes de verbalizar, internalizar e compreender o que que aquele julgamento está querendo me ensinar.
O problema é, na minha opinião, que as pessoas às vezes não têm esse filtro. Elas julgam internamente e já vomita esse julgamento, né? Então a sabedoria é, julgou, pensa, o que que esse julgamento tem a me ensinar, filtra, em- daí você processa e com leveza, com respeito, que eu acho que respeito é a palavra, né? A gente coloca a nossa opinião. Eu acredito que a gente não precisa concordar com tudo, nem com todos, isso é autenticidade, né? O que que faz, o que que ressoa com a minha verdade, o que que ressoa com a minha essência, com a minha alma. Mas eu acredito que a gente tem que estar aberta a ouvir opiniões diferentes, porque às vezes aquela opinião que eu tenho, ela pode ser mudada. Por que não? Isso não quer dizer que eu não tenho opinião própria, mas quer dizer que às vezes uma determinada opinião minha, ela pode estar numa fase de transição, entende? Todos nós mudamos a todo tempo. Nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo. Eu não sei de tudo, nunca vou saber de tudo, né? Algo que eu sempre costumo falar é que eu estou encarnada aqui na Terra porque eu tenho muito a aprender. Até meu último dia de vida eu vou estar aprendendo. E eu gosto de me colocar nessa posição de eterna aprendiz. Isso é humildade, né? E é algo que, assim, um dia eu não tive, eu achava que eu sabia de tudo, eu tinha muito ego, né, antes do autoconhecimento. E aí, com constelação, com terapia, com medicina, isso foi me lapidando, né? E hoje eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender. Gosto muito de aprender, principalmente com as pessoas mais velhas, os anciãos. E ontem tinha, né, três mulheres indígenas, né, chefes de tribo, pajé, e é muito bom poder ouvir essas mulheres, sabe? Que elas passam, os desafios, as dificuldades, né? Porque são as dificuldades e os desafios que também nos lapidam. Você pode perceber, a nossa vida, ela não é uma linha contínua, ela não é constante. Não existe só momentos ruins, assim como não existe só momentos bons. A gente vive em altos e baixos, altos e baixos. Mas o que faz a gente manter uma sanidade mental, a primeira coisa, na minha opinião, é a fé. Que tudo vem a nós, para nossa sabedoria, para nossa construção de uma Melina melhor, de uma, né, pessoa aí que está me assistindo e está ressoando com esse vídeo melhor também. E quando a gente aprende a dominar esses falatórios mentais que a mente mente pra gente, então quando a gente aprende a silenciar e praticar uma meditação, uma atenção plena, a viver o presente, e quando algo quer nos desestruturar, seja um relacionamento, um conflito familiar, uma doença, uma questão financeira, a pergunta primeira que eu faço é: o que que pior pode me acontecer? O que pior pode me acontecer? Sei lá, se é uma dívida financeira, eu tenho que pedir um empréstimo, mas eu tenho saúde, graças a Deus, tenho inteligência, eu posso, eu devo arregaçar minhas mangas, acreditar no meu potencial, me fortalecer e ir atrás de mais atendimentos, né? No meu caso, que eu trabalho com terapias, ou de fazer coisas diferentes. Aquilo que a gente faz sempre do mesmo jeito e não tá dando resultado, a gente tem que mudar a nossa perspectiva, né? E voltando, né, para esses círculos de mulheres, eu percebi que eu mesma assim, tinha muito julgamento, porque elas estão ali para se reunir
para se conectar com desafios em comum e para se apoiar. E como eu estava falando, eu vim de um lugar que eu tinha muitas amigas competitivas, sabe? Muitas amigas invejosas. E uma vez, assim, algo que me doeu muito, né? Uma amizade que se encerrou, foi quando eu tava afim de um rapaz e eu tava tentando flertar com ele, só que eu sempre fui péssima pra flerte. Eu no máximo olhava e queria que o cara, tipo, adivinhasse, né? E chegasse em mim. E tinha uma amiga minha que ela era muito ligeira, né? Muito, mas assim, chegava junto, né? E aí eu tinha comentado que tava afim do rapaz e ela simplesmente foi lá e furou meu olho, né? Enfim, deu em cima do cara e ficou com o cara. Eu fiquei muito puta com isso, sabe? Mas eu também tenho minha parcela de culpa, né? De certa forma. Porque eu poderia ter tido mais atitude, mas eu não quis. Então é quando a gente traz a autorresponsabilidade. Isso não justifica o fato dela ter feito isso, tá? E aí que eu falo que veio a parte que doeu em mim. Quando eu peguei e falei pra ela, né, que eu não, poxa, eu tava afim do rapaz, tananã, né, você foi lá, né, deu em cima descaradamente dele e ficou com o cara. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi, eu não tenho tempo a perder, eu não tenho culpa se você não sabe perder. Pensei, uau, uau, isso não é sobre competição. A gente não tá aqui pra competir, né? E aí eu entendi que aquilo não era amiga, sabe? Amiga pra mim é uma pessoa que, pô, você tá afim dele, nem conhece, vou te ajudar, né? Ou, e se eu tiver afim também, como que a gente vai fazer? Uma conversa sincera, uma conversa honesta, e não uma competição, né? Isso acontece muito entre as mulheres, muito. É muito triste isso, né? Não sei muito bem com os homens, tem também, mas eu sinto que há uma rixa maior entre as mulheres do que entre os homens até. Eu atendo muitos homens, eu tenho muitos amigos homens, e por muito tempo eu confiava mais em compartilhar, às vezes, assuntos mais íntimos de pessoa que eu estava conhecendo para algum amigo homem do que para alguma amiga mulher. Porque eu tinha medo de contar para essa amiga mulher e ela sentir inveja e, sei lá, querer o cara para ela, sabe? Então eu confiava mais nos meus amigos homens do que nas minhas amigas mulheres. Mas eu percebi que também era muito sobre o círculo de amizades das quais eu frequentava. Eu passei a me tornar uma pessoa mais reservada. E quando for compartilhar algo, compartilhar com, com sabedoria. A gente não precisa entrar em detalhes. Guarda aquilo que é teu, guarda aquilo que é precioso para você, sabe? Conversa com Deus. Deus é o meu maior confidente hoje. É por isso que eu falo a importância da gente nutrir a nossa fé. Que a gente não precisa compartilhar tudo, né? Quem tem essa necessidade é uma certa carência. Às vezes a gente tem essa necessidade de compartilhar tudo. Escreve. Hoje a escrita é uma das minhas melhores amigas também, né? Tudo que eu preciso às vezes desabafar ou compartilhar, eu compartilho com o meu caderno, com as minhas folhas, né? Altos diálogos com ela, minhas frustrações, meus medos, meus receios. Mas o que eu pude ontem perceber nessa roda de mulheres que eu participei sobre guiança da Flávia, que é a mãe de santo dessa casa, Maria de Madalena, qual, nossa, admiro muito o trabalho dela, é, é que há muito respeito sobre as opiniões divergentes. Eu não sou obrigada a concordar com tudo que elas falam, nem elas com tudo que eu vou falar. Mas há um respeito nessas trocas. E teve uma mana que falou algo lá que ressoou muito comigo.
Quando ela pegou e falou exatamente sobre isso que eu tô compartilhando com vocês, né? Que ela tava cansada de roda de mulheres. Que era sempre a mesma coisa. Falava, 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 a maior ladainha, mas depois não chegava em conclusão nenhuma e era apunhalada pelas costas, né? Então, isso, assim, eu vejo que é do ser humano. O ser humano, ele precisa se melhorar, ele precisa se lapidar, ele precisa ser mais honesto primeiro com ele mesmo. Porque quando a gente está fazendo isso com uma pessoa que a gente gosta, né, uma amizade, alguém da família, cara, a gente está fazendo isso para nós mesmos. E eu vejo isso também, né, nas rodas de sagrado masculino, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, alguns homens que guiam essas rodas. Alguns eu honro muito os seus trabalhos, eu conheço o CPF e o CNPJ, e outros eu também já conheci o CPF e o CNPJ e vi que não eram coerentes. Mas é aquela coisa, o que não faz sentido se afasta. O que não faz sentido com a tua verdade se afasta, sabe? A gente não precisa manter-se perto. E aí, né, vem de encontro com uma conversa que eu tava tendo com uma amiga minha, né, uma grande amiga minha, é, essa semana, que chega um momento da nossa vida que alguns momentos do dia da semana, enfim, a gente se sente muito sozinha, porque a gente, não que seja ruim isso, mas porque a gente não quer partilhar e a gente quer condensar e proteger a nossa energia, sabe? E eu vejo que tem momentos que eu gosto muito de estar com as pessoas e tem outros momentos que eu gosto muito de ficar comigo mesma. E tem muitas pessoas que ficam só no externo, no externo, no externo. E quando a gente fica muito no externo, a gente perde a conexão com nós mesmos e com a nossa identidade, porque a gente acaba pegando um pouquinho da energia daqui, um pouquinho da energia dali, e a gente dissipa a nossa energia e a gente perde a conexão conosco. Então, se você tem muita dificuldade de ficar com você na sua solitude, você precisa trabalhar mais essa conexão consigo mesmo, esse alinhamento consigo. E aí eu te convido para uma jornada de cacau. Não sei se você já participou de jornada de cacau, eu faço elas online. É, a próxima tá para acontecer, acredito que no próximo mês, em outubro. Faço a cada 2 meses, mais ou menos. E a próxima jornada de cacau vai ser essa jornada de conexão consigo mesmo, com o seu amor próprio, com a sua potência, em descobrir como é bom a gente estar na nossa companhia. E a partir deste lugar, a gente escolhe melhor nossas amizades, nossas parcerias, nossos relacionamentos. Porque é muito fácil eu culpar meu companheiro, meu namorado, meu marido, que não faz isso, não faz aquilo. Mas quem que escolheu estar com ele? É você. Você é 100% responsável pela sua escolha. E de vocês estarem juntos é 50% cada um. A escolha de estar ao lado de uma pessoa é 50% de responsabilidade de cada um. Então a gente tem que fazer isso uma soma que transborde e não que diminua, que subtraia, que divida. Entende o que eu quero dizer? Então, que essas rodas de sagrado feminino, sagrado masculino, sejam efetivamente para nos nutrir, para a gente compartilhar nossas dores, nossas angústias, nossas alegrias e sair do mental, sair do julgamento e ouvir mais com o coração. E cacau é uma medicina.
que nos conecta muito com o nosso coração, com as nossas emoções, com a nossa humildade, com a nossa escuta. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Quero saber a sua opinião. Se você já participou desses encontros, dessas rodas, se você conhece a medicina do cacau, se você quer saber mais sobre ela. Vou deixar também aqui meus contatos, que se você quiser participar da próxima jornada, será um prazer ter você comigo. Um grande beijo.